Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH, ao vivo no Facebook. Eu sou Raquel Raton, gerente de comunicação do Grupo Santa Casa BH. Hoje vamos falar sobre o novo coronavírus e os imunossuprimidos. Quais os cuidados e orientações que as pessoas que com doenças autoimunes, transplantados ou que fazem algum tratamento oncológico devem ter para se prevenir da Covid-19? Como convidados da live de hoje, temos os médicos do Grupo Santa Casa BH, Dr. Gustavo Baumgratz, oncologista, Dr. Gerson Marques, nefrologista, e o Dr. Eduardo Souza, hematologista. Muito bem-vindos, obrigado por aceitarem nosso convite. São chamados imunossuprimidos pessoas que nasceram com uma deficiência imunológica ou ficaram com o sistema imune abalado após contrair alguma doença sistêmica, como HIV, ou uma doença autoimune, como lúpus, por exemplo. Há ainda aqueles que ficam imunossuprimidos durante ou depois de um tratamento médico, como tratamento oncológico, ou que fizeram um transplante. Você aí que nos acompanha pode enviar suas perguntas e os nossos convidados vão responder na nossa live de hoje. Doutores, primeiro gostaria que vocês começassem falando sobre o funcionamento do Grupo Santa Casa BH em tempos de novo coronavírus. Os pacientes que estão em tratamento oncológico, nefrológico ou que possuem alguma doença autoimune estão sendo acompanhados normalmente ou teve alguma mudança nesse cenário? Bom, Raquel, a gente mudou um pouco a rotina dos serviços todo para poder tentar evitar aglomerações. A ideia é evitar que as pessoas fiquem muito juntas, muito unidas o tempo todo. Então, aquelas consultas ambulatoriais que puderam ser adiantadas, na verdade adiadas, a gente conseguiu adiar essas consultas para 1 mês, 2 meses, e aqueles pacientes que poderiam, que tinham condições clínicas que permitiam tal coisa, para poder evitar que ficassem aglomerados. Mas o serviço funciona normalmente. O serviço de hemodiálise, por exemplo, está funcionando normalmente, rotina normal. As enfermarias da nefrologia funcionam também normalmente. O que a gente conseguiu fazer foi que os pacientes que iam consultar com a gente conseguia adiar um pouquinho essas consultas para poder evitar aglomerações de pessoas. Alguém quer complementar? Bom, posso complementar falando da oncologia. A oncologia, a gente é importante lembrar que o câncer não pode esperar 2 semanas ou 3 meses. Então, a gente, dependendo do caso, a gente precisa de manter o tratamento dos pacientes. Assim como a hemodiálise tem que continuar o tratamento oncológico, principalmente os pacientes com câncer ativo ou com tratamento com a intenção curativa, eles têm que manter o tratamento mesmo numa situação de pandemia de coronavírus. Então, as mudanças que o Gerson falou que foram feitas, também foram feitas na oncologia para evitar aglomeração. Algumas mudanças a gente fez com questão de agenda, porque alguns médicos, por indicação da casa, os médicos acima de 60, 65 anos foram afastados por serem grupo de risco. Na oncologia nós temos alguns. Então, as agendas foram remanejadas, os pacientes em acompanhamento, sem tratamento, essas consultas a gente adiou. Nós temos agora telemonitoramento e teleconsulta de enfermagem para acompanhar os pacientes que não estão vindo, para não deixar esses pacientes muito soltos também. Os horários da radioterapia foram readequados e a gente está tentando readequar as agendas. Conversamos com a prefeitura para poder liberar medicamentos que eram mensais para mais tempo, 90 dias. E alguns médicos, eu me incluo nisso, estamos tentando até mudar esquemas de tratamento, que existem vários esquemas para tentar diminuir a vinda do paciente, a visita no hospital, para evitar a exposição. Então, em vez de fazer um esquema que é semanal, fazer um esquema que é de 21 em 21 dias. Adaptando mesmo, adaptando, fazendo adaptações. E uma das recomendações que a maioria das sociedades tem feito é de discutir os casos em equipes multidisciplinares. Então, a gente está tentando instituir reuniões multidisciplinares por videoconferência, porque a gente não pode se encontrar nesse momento, e para discutir os casos, ver as dificuldades de cada clínica cirúrgica, para ver como é a melhor maneira de resolver aquele caso específico para aquele paciente ter a melhor assistência disponível. Ótimo, obrigada. Queria fazer uma pergunta do Dr. Eduardo.
Dito isso, né, como que a gente pode considerar os imunossuprimidos como membros do grupo de risco ao novo coronavírus? E por quê? Sim, de uma forma geral, os pacientes ditos imunossuprimidos, eles têm uma predisposição maior, um risco maior de infecções, de uma maneira geral. Embora a Covid-19 seja uma doença nova, ainda desconhecida em termos de comportamento, por analogia, a gente deve considerar esse grupo como um grupo de maior risco. Embora existam suas individualidades, no campo da reumatologia, as doenças reumáticas, ditas autoimunes ou imunomediadas, elas não têm entrado nas estatísticas de risco dos trabalhos até então publicados. Isso é uma coisa que a gente não consegue ainda explicar adequadamente. Mas, por princípio, o paciente com doença crônica, seja ela qual for, ele tem uma facilitação de mecanismos para processos infecciosos. Então, eles devem se comportar como grupos de risco de uma forma geral. Né? Ótimo, obrigada. Dr. Gerson, eu queria que você explicasse qual que é a diferença de imunossuprimido e imunodeprimido e se os dois devem redobrar os cuidados com o novo coronavírus. Na prática, não tem muita diferença. O cuidado é basicamente o mesmo. O paciente imunodeprimido, eles têm, na prática, um sistema imunológico que não responde de forma adequada, de forma pronta a um patógeno, uma agressão externa. A gente tem de conceito que o paciente imunossuprimido é aquele paciente que não tinha nenhuma doença, sistema imunológico, e ele recebeu alguma medicação, seja ela uma quimioterapia, ou seja ela um imunossupressor, e reduziu a eficácia do sistema imunológico. O paciente imunodeprimido é o paciente que adquiriu alguma doença ao longo da vida, e o sistema imunológico desse paciente parou de responder de forma adequada, porque aquela doença impede o sistema de funcionar normalmente. Mas na prática, como você perguntou em relação ao cuidado com o coronavírus, o cuidado é o mesmo, esses pacientes têm que sim ter um cuidado redobrado em relação à população geral, porque eles têm uma facilidade maior de adquirirem ou de pegarem o vírus por ter um sistema imunológico não funcionante. Ótimo, obrigada. Doutor Gustavo, eu queria que você nos dissesse quais os cuidados que os familiares devem ter para não transmitir doenças infecciosas a esses pacientes imunossuprimidos. De forma geral, os pacientes imunossuprimidos e os familiares deles já estão acostumados com essa situação de evitar de levar alguma doença ou de contagiar os pacientes imunossuprimidos. Então, orientações gerais de higiene já são dadas assim de praxe, mesmo fora dessa situação. Para todo mundo, né? Exatamente. Mas com essa situação da pandemia do Covid-19, a gente precisa de reforçar essas recomendações. Quais são elas? Principal de todas, que a gente vem em questão de importância, em ordem de importância, é o isolamento social. Essas pessoas imunossuprimidas, elas devem evitar, sempre que possível, sair de casa ou ir para fazer qualquer coisa que não seja o estritamente necessário. Lembrar que ir na consulta médica marcada é uma... Estritamente necessário. Exatamente, não é para deixar de comparecer para o tratamento. E algumas instituições têm mostrado que pacientes têm desistido de tratamento, tem índice de absenteísmo por isso. Aqui na Santa Casa, eu até pedi para a nossa gerente fazer um levantamento, a gente ainda não tem um índice de absenteísmo, por isso, significativo. Outra medida, além do isolamento social, que todo mundo já está ouvindo muito falar, isso é de extrema importância para o imunossuprimido que faz parte do grupo de risco, é a higiene. Então, higienizar as mãos, principalmente, é uma coisa importantíssima. Água e sabão, álcool gel, sempre que manusear qualquer coisa que não é sua, que é dos outros, você precisa de lavar a mão depois. Evitar de levar a mão ao rosto. Essas recomendações gerais que vocês estão vendo na televisão para a população, elas têm que ser reforçadas e redobradas para os pacientes imunossuprimidos. Ótimo. Doutor Gerson, queria falar um pouquinho da vacina, né? A gente está falando, está em campanha de vacina da gripe aí. Os pacientes imunossuprimidos, eles podem tomar a vacina contra a gripe ou tem alguma orientação específica? Essa questão é um pouco complexa, Raquel, porque a vacina contra a gripe é uma vacina com vírus inativado, a gente chama de vírus morto. Então, esse paciente que tomou a vacina contra a gripe, ele não vai pegar gripe. Tá? Isso é uma falácia. Na verdade, a vacina de gripe não causa gripe. O vírus é morto, ele é incapaz de causar a doença. Porque tem gente que fala, né? Tomei a vacina e fiquei gripado. Isso não existe, né? Não existe. A vacina não causa gripe.
diferente de outras vacinas com um patógeno ativo que pode causar assim a doença. O que a gente orienta os pacientes imunossuprimidos, na verdade, vão discutir com o seu médico, porque é diferente. Por exemplo, eu trabalho com transplante renal. Então, o meu paciente imunossuprimido, ele tem uma programação de imunossupressão diferente do paciente do Gustavo, que faz quimioterapia. Ele vai receber medicamento ali de forma quase que quinzenal, ou semanal, ou mensal, né, dependendo do tipo de tratamento. Então, essa imunossupressão também é diferente. O que a gente orienta os pacientes é discutir com o próprio médico que está assistindo o paciente e a gente libera, assim, a vacinação dependendo do tempo que já passou daquela imunossupressão, tá? Mas é importante, sim, vacinar, se seu médico orientar a fazer, porque essa vacinação é importante para evitar que esse paciente pegue outros tipos de gripe, influenza, H1N1, por aí vai. Para os pacientes oncológicos? Para os pacientes oncológicos, normalmente, durante tratamento ativo, a vacina da gripe, ela tem uma eficácia muito menor. Então, assim, antes do tratamento é recomendável para todos os pacientes vacinar. Os pacientes que não estão em tratamento imunossupressor têm que vacinar. Tem indicação, eles são um grupo de risco, eles estão na indicação de receber a vacina, mas de acordo com o esquema de tratamento, o ideal é consultar com o médico assistente, com o médico que está tratando, para poder esclarecer se vale a pena ou não fazer o uso da vacina. Para esclarecer essa questão de foi vacinado e gripou, lembrar que a vacina ela só funciona para 3 ou 4 vírus. Existem uma gama de outros vírus que podem levar a sintomas gripais, a resfriado comum e outros sintomas que são parecidos. Então, ela protege contra esses. Ele pode ter outro, né? Todos os outros ele pode ter, inclusive o coronavírus. É bom lembrar isso, que a vacina não protege contra a Covid-19. É complementar, doutora Eduardo? Sim, porque nós estamos falando de imunossuprimidos de uma forma geral, mas existem especificidades, né? Nos pacientes com doenças reumáticas autoimunes, em especial pacientes com lúpus, artrite reumatoide, por exemplo, a recomendação é vacinar. Então, vacinar o paciente contra a vacina de gripal, né, de antigripal, ela é recomendada para todos os nossos pacientes reumáticos. Ótimo. Obrigada, gente. Doutor Gustavo, queria que você falasse um pouquinho, quem já teve câncer, né, há 5, 10 anos, por exemplo, ele pode ser considerado pertencente ao grupo de risco do novo coronavírus? Bom, isso aí a gente precisa de abrir essa pergunta com algumas outras situações. O paciente que está fora de tratamento e sem doença ativa, ele não é um paciente de risco. Não é um paciente de risco. Mesmo que seja há pouco tempo, eu tive câncer ano passado, por exemplo. Não, né? Não é um paciente de risco. Agora, o paciente que está em tratamento, ele é um paciente que tem um risco aumentado. Aí é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Grupo de risco, né? Outra coisa que é importantíssimo lembrar, porque o câncer, a maioria dos tipos de câncer, são doenças na população mais idosa. Então, a gente tem um fator confundidor aí muito grande. Então, o paciente tem câncer, mas ele tem mais de 60, 70, 80 anos. Então, ele já tem um fator de risco pela idade, e o câncer acrescenta mais alguma coisa, mas a gente ainda não tem muitos estudos ainda para saber qual que é o tamanho desse acréscimo. Tem apenas um estudo que foi feito na China e tinham pouquíssimos pacientes. Eles têm alguns modelos matemáticos que foi feito pela escola da Inglaterra, do NICE, e assim, tudo é muito recente, muito novo, inicial, né? Ainda não tem nenhum dado científico robusto para a gente se basear. Então, assim, por precaução, pelo princípio da precaução, a gente deve sempre evitar que esses pacientes sejam expostos e considerados de risco. Mas o paciente que só teve câncer e não está com tratamento ativo, não é considerado de risco. Lembrar que pacientes com cânceres hematológicos, a doença por si já causa imunossupressão. Então, esses pacientes são de mais risco ainda. Pacientes com leucemia, com linfomas, esses pacientes têm um risco maior do que o paciente com câncer, com tumor sólido, câncer de mama, câncer de cólon. Ótimo, obrigada. Doutor Gerson, e quem faz hemodiálise deve ter cuidados redobrados com o coronavírus ou não interfere? O paciente que faz hemodiálise de forma crônica, né? O paciente ele não é considerado um paciente imunossuprimido, tá? São coisas diferentes. É um paciente que tem uma doença crônica. E como o Eduardo falou mais cedo, por ter uma doença crônica, esse paciente sim, ele tem um risco maior de ter algumas infecções específicas.
Mas em relação ao coronavírus, esse paciente não tem um risco maior em relação a outros pacientes. A diferença é que esse paciente que faz hemodiálise, raramente ele tem só uma comorbidade. Normalmente ele é hipertenso, normalmente ele é diabético, às vezes já transplantou e aí evoluiu com a perda do enxerto renal e voltou para a hemodiálise. Então é um paciente que tem outros fatores de riscos, fora a idade, obviamente, associado à falência renal, à doença renal crônica, pode fazer hemodiálise, que vão acumulando risco. E esse paciente, sim, tem um risco maior de ter complicações caso ele pegue coronavírus. O que esse paciente tem que em mente é que ele tem que se proteger, sim, da forma como o Ministério da Saúde orienta. Então, lavar a mão com água e sabão de forma frequente. Quando não puder lavar a mão, tiver sujidade maior na mão, passar álcool em gel na mão ou álcool 70. Evitar contatos com outras pessoas. Evitar, obviamente, contatos com pessoas já doentes. Então, um familiar está gripado, um familiar está com sintomas gripais, então eu não vou ter contato com esse familiar. Então, esse isolamento social é importantíssimo nesse grupo de pacientes. Ótimo. Doutor Eduardo, queria que você respondesse para a gente, a ansiedade, né, com as incertezas aí do novo coronavírus, ele pode impactar o emocional de quem tem uma doença autoimune, como o lúpus, por exemplo? O que fazer para evitar uma crise? Sim, no passado a gente costumava separar a parte orgânica da parte emocional, né? Hoje a gente sabe que existem bases científicas que mostram que elas estão extremamente interligadas. Então, pacientes com qualquer doença, em especial as doenças autoimunes que a gente está falando aqui, podem ter a sua doença exacerbada ou mesmo iniciadas. É óbvio que eles têm uma predisposição genética para o seu desenvolvimento, mas a partir de um estresse emocional muito grande. Então, nesse momento de uma situação como essa, eu acho que a gente tem que buscar a informação em locais confiáveis, evitar o excesso de informação, né, a todo momento sobre o tema, porque isso traz gera ansiedade, uma ansiedade, né? Um estresse, e procurar pôr em prática aquelas recomendações que são as mais importantes e repetidas a todo momento. A lavagem das mãos, não tocar no rosto, o isolamento, o distanciamento, e tentar atividades dentro do possível que possam manter o seu equilíbrio emocional. Então, por exemplo, para quem tem o hábito, né, ou desenvolver o hábito de meditação, yoga, de exercícios físicos, ler um livro, escutar uma música, sair um pouco desse noticiário carregado a todo momento dessas informações. Aliviar né? um pouco a mente, né? Isso, porque o estresse ele é um fator, sim, de piora de doenças de uma forma geral, né? E em especial das doenças autoimunes. Ótimo. Pegando o gancho aí de notícias confiáveis, gente, acompanha a Santa Casa, a gente fez um site do coronavírus. Se entrar no site santacasabh.org.br, tem um banner e lá a gente está colocando todas as informações e todas as atualizações que têm acontecido. Doutor Eduardo, mais uma pergunta para você. Quem tem fibromialgia pode evoluir para um caso grave caso essa pessoa pegue o novo coronavírus? Não, a fibromialgia é um distúrbio de dor crônica, que impacta muito na vida da pessoa, mas ela não afeta o sistema imunológico da pessoa. O paciente com fibromialgia tem um sistema imunológico semelhante a de uma outra pessoa sem fibromialgia. Então, a tendência é que a evolução ela siga um curso independente desse diagnóstico. Ótimo. Dr. Gerson, na live anterior, a gente teve uma pergunta da internauta Lívia Dutra. Ela pediu para a gente falar sobre doentes renais e transplantados. Ela queria saber um pouco sobre os riscos. Sim, é uma pergunta importante, Lívia, porque pacientes transplantados renais, como eu disse anteriormente, eles recebem imunossupressão, né? Então, eles vão sair do hospital, vão receber alta hospitalar com algum grau de imunossupressão. Em alguns pacientes, imunossupressão um pouco mais pesada, outros não tão pesada, mas esses pacientes eles são imunossuprimidos, tá? E por serem imunossuprimidos, eles têm sim um risco maior de adquirir a doença. E, obviamente, se adquirindo a doença, podem evoluir de forma um pouco mais negativa, tá, no curto prazo. Então, são pacientes que podem adquirir coronavírus e aí ter um quadro pulmonar mais grave, ou mesmo adquirir uma infecção secundária, por exemplo, ele pega coronavírus e aí pega uma pneumonia bacteriana por cima. Isso pode complicar o caso desse paciente. Então, é um paciente que tem que ter um cuidado redobrado. Então, a ideia que a gente orienta os pacientes paciente imunossuprimido, ele vai ficar em isolamento domiciliar mesmo, então ficar em casa, evitar inclusive contato com outros domiciliares que precisam trabalhar. Então, estou em casa, estou imunossuprimido em casa, mas a minha esposa, o meu filho precisam trabalhar. Então, eu vou evitar ter contato com ele dentro de casa, pelo menos um contato mínimo, para poder evitar que eles tragam alguma doença para mim, dentro do meu domicílio. Doutor Gustavo, teve uma pergunta da Neide.
Ela fala o seguinte: faço tratamento oncológico há alguns meses. Estou com medo de sair de casa para fazer quimioterapia. Como faço para me sentir segura e me proteger contra o coronavírus? Isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, que tem gente faltando aí, né, as consultas. Isso, absenteísmo. Bom, nós já falamos aqui, a primeira coisa que nós falamos é que os tratamentos continuam e que nós estamos tomando todas as medidas para diminuir o risco de contágio nas clínicas, na nefrologia, na oncologia, na reumatologia. Então, assim, o hospital tem tomado as medidas para diminuir aglomerações, aumentado a higienização dos ambientes. Os médicos têm tido várias recomendações de higiene e para reduzir esse risco mesmo. Diminuído o número de acompanhantes para não entrar pessoas que não precisam estar ali, para diminuir o tanto de visita, exatamente. Né? Então, e o outro lado é que o tratamento tem que continuar. Você tem que discutir isso com o seu médico, se existe a possibilidade de interromper ou trocar por um tratamento que não precise da vinda. Tem que ser avaliar, isso tem que ser avaliado cada caso a caso. Mas o paciente que tem a indicação de continuar a quimioterapia, esse paciente precisa de vir fazer a quimioterapia. O risco de não fazer a quimioterapia pode ser, e certamente será maior do que o risco pelo coronavírus. Uhum. E aí, falando da Santa Casa, né, doutor Gustavo, a gente está tomando todas as medidas necessárias de proteção para esse paciente aí. Então, podem vir e precisam de vir fazer a quimioterapia, né? Tem mais uma pergunta aqui. Acho que pode ser para o doutor Gerson. Pessoas com síndrome de Addison, que fazem uso de hidrocortisonas, fazem parte do grupo de risco? O síndrome de Addison é uma doença onde uma glândula que fica em cima do rim, chamada adrenal, ela não funciona adequadamente. A gente chama de adrenal. E aí ela não produz uma substância que é um tipo de corticoide, que chama mineralocorticoide, mas que tem um efeito pouquíssimo ou anti-inflamatório, e tem um efeito maior, mineralocorticoide, que a gente chama que é um efeito, que é uma atuação, principalmente no rim, absorção de sódio, água, que vai cortar na pressão arterial do paciente. Mas esses pacientes que usam hidrocortisona para tratamento da síndrome de Addison, a dose da hidrocortisona é muito pequena. Então, não é a dose capaz de muito suprimir o paciente. Entendeu? Entendi. Então, ele não tem um risco maior por usar hidrocortisona nessa dose. Mas, obviamente, doses maiores, você pode sim ter um efeito imunossupressor do corticoide. E aí, você tem um risco maior de ficar muito suprimido. Mas essas doses são doses pequenas. Doutor Gustavo, o Antônio, ele falou o seguinte: meu pai está em remissão ao câncer de próstata e tem 58 anos. Ele pode ser considerado grupo de risco? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ele está próximo da idade de risco, acima de 60 anos, deveria estar preocupado de tomar as medidas de isolamento social e de precaução, assim como o resto da população. A gente tem essas idades limites, mas isso é uma curva contínua, né? A pessoa está perto da idade que é considerada a idade de risco, ela tem que tomar certos cuidados, sim. Tem algumas manifestações aqui na live. A Thaís Maia está pedindo para a gente fazer uma live sobre gestação e parto no período de pandemia. Todas as sugestões são bem-vindas, né? Podem mandar sugestões que a gente vai avaliar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir atender. A Tati Bittencourt, ela fez uma pergunta, vamos ver se eu vou falar certo. Síndrome de Neurobesset, é assim? Pode ser vacinada contra influenza? Sim, na verdade a doença é a doença de BC, ela é uma doença autoimune. BC. No caso dela, ela tem a manifestação principalmente neurológica, né? Por isso chama neuro-BC. E assim como as outras doenças autoimunes, ela pode receber a vacina sim. Ótimo, obrigada. Teve uma pergunta aqui, acho que a gente já até respondeu, mas acho que vale reforçar, doutor Gerson. A Ludmila falou: meu marido tem diabetes e faz hemodiálise. Ele precisa tomar algum cuidado especial? Sim, é aquilo que eu falei. A Ludmila tem que orientar o marido dela por ele fazer hemodiálise. Ele ser diabético, eu não sei a idade dele que ela não falou, mas é um paciente que tem sim, pelo menos 2 fatores de riscos aí, caso venha adquirir coronavírus. Então, um paciente que pode ter um quadro clínico um pouco pior do que os pacientes saudáveis, então ele merece um cuidado especial. Ficar mais quieto em casa, isolamento social, quando ele for fazer diálise, evitar contato com pessoas na rua, durante o percurso casa-hospital, hospital-casa,
e evitar contatos com pessoas doentes, obviamente, e ficar mais recluso em casa nesse momento. O ideal é esse tipo de conduta nesse momento. Ótimo. Pessoal, estão chegando algumas perguntas sobre outros temas, né? Hipertensão, gravidez. Então, esses a gente vai responder em outras lives dos temas, tá? Chegou mais uma pergunta aqui, do Roger Ferreira. Sou imunossuprimido e minha esposa trabalha no CTI da Santa Casa. Gostaria de perguntar qual o isolamento ideal para o meu caso. Ficarmos em casas diferentes? Quem pode responder isso? Não precisa, inicialmente, ficar em casa diferente. O ideal, nesse caso, sua esposa vai chegar em casa depois do trabalho, tá? E o fato de ela trabalhar no CTI ou não impacta tanto, porque os cuidados de trabalhar no hospital são os mesmos. Eu tomo esse cuidado quando eu chego em casa. Então, eu chego em casa, a roupa que eu estava no hospital é uma roupa que eu não vou entrar dentro de casa com ela. Então, eu chego em casa, já tem um cantinho lá que eu separo aquela roupa que eu estava no hospital, já vou direto tomar um banho, tomo um banho, troco de roupa. Então, eu não vou levar para dentro da minha casa um possível contaminante, seja bactéria, seja vírus. Cuidado é um cuidado que a sua esposa, por exemplo, pode ter. Então, o sapato que ela usa no hospital, ela não vai entrar com ele em casa. A roupa que ela usa no hospital, ela chega logo ali, na hora que ela entrar em casa, ela já tira aquela roupa, troca e toma um banho, e aí ela já não contamina o resto da casa com o uniforme ou com a roupa que ela estiver usando. Adiante, depois de que ela tiver tomado banho e trocar de roupa, não tem problema, ela tá tranquila. A não ser que esteja com algum sintoma, né? Porque aí sim, obviamente, caso ela tenha sintoma, tive febre, tô com dor de garganta, tô tossindo, falta de ar, obviamente ela tem qualquer sintoma gripal, aí ela tem que tomar condutas específicas, né? Aí sim é diferente, né? Não é o caso, pelo que eu entendi do que o Roger falou, né? Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, deixar algum recado? Sim, por favor, doutor Eduardo. Eu queria falar assim, no campo, na área da reumatologia, as que os outros colegas falaram, algumas recomendações gerais, né? De fato, não parar o tratamento. É óbvio, os pacientes que estão bem controlados, com sua doença bem controlada, que a gente chama em remissão, pode conversar, ligar para o seu médico, ligar os nossos médicos aqui, nosso serviço, ele tem um telefone que pode ser acessado para discutir essas situações e as consultas serem adiadas. Quem está usando algum medicamento para o tratamento da sua doença, muitos medicamentos são feitos de forma de infusão, né, endovenosos, também não existe uma recomendação para parar os seus remédios. E reforçar essas medidas individuais de higiene, de etiqueta de tosse, de evitar as aglomerações. Ótimo. Né? Muito obrigada. Gustavo, quer... Bom, gostaria só de lembrar que hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Normalmente, esse dia eu sou chamado para falar de outras coisas, para falar da importância do câncer, do número de casos de câncer, 625 mil casos esperados por ano no Brasil, 18 milhões de casos no mundo, e uma causa de mortalidade importantíssima, segunda causa de mortalidade tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente está numa situação tão de exceção que a gente teve que parar para falar de um outro assunto, que é a pandemia do Covid-19. Então, para quem está dizendo que isso não é grave, tomara que essas pessoas estejam certas, mas por precaução a gente é obrigado a tomar todas as medidas, para evitar de expor nossos pacientes ao risco desnecessário. E também evitar de expor os pacientes a não receber os tratamentos que eles precisam receber. Então, quem precisa de receber o tratamento tem que vir receber os tratamentos. Inclusive, chegou uma pergunta aqui enquanto você estava falando isso. A Cláudia fala o seguinte: meu pai tem 83 anos e tem uma consulta agendada no 100, o tratamento de bile, no dia 24/4. Ele pode ir? Ele deve ir? O ideal é entrar em contato e conversar com a equipe assistencial para ver se essa consulta ela é adiável ou não. Se for adiável, tudo bem. Se não for adiável... A Lili fez uma pergunta aqui, doutor Eduardo, você já até falou, mas eu acho que talvez seria bom reforçar sobre fibromialgia. Se quem tem fibromialgia é mais propício a ter Covid-19. A gente já falou sobre isso, né? Não, em linhas gerais não, em tese não. Porque o campo da reumatologia é um campo muito amplo, né? Quando a gente fala em doenças reumáticas, são mais de 100 tipos a 120 tipos de doenças diferentes. E algumas delas não interferem no sistema imunológico, né? Então, nós temos pacientes, por exemplo, com osteoporose, com artrose,
e por si só não constitui um fator de risco, a não ser que existam outros fatores, né, como idade, tensão, doenças cardiovasculares, diabetes. Mas a fibromialgia não é uma condição que aumenta o risco, né, de contágio ou de uma manifestação mais grave pela doença, salvo se existirem outros problemas que não a fibromialgia propriamente dita. Tá. Chegou uma pergunta aqui pelo inbox do Instagram, de reumatologia também, doutor Eduardo. A pessoa fala, bom dia, gostaria de saber do reumatologista se devo fazer 2 procedimentos esse mês. Um é o enchimento de minha bomba de morfina, que deve acontecer até o dia 15. E o outro é tomar meu infliximab, é isso? Que está marcado para o dia 26. Não tem perigo de estar dentro do hospital para esses procedimentos? Gostaria também que fosse usado... Não, ela é de Vespasiano, essa pessoa. Ela queria... A pergunta é essa. Sim. É que segue o mesmo princípio do que foi falado previamente, né? Então, se você está em tratamento de sua doença, a recomendação é manter o seu medicamento. Salvo exceção. Eu estou muito bem, eu posso conversar com o meu médico, mas aí você não pode responder genericamente, né? Genericamente, você tem que responder que deve manter os tratamentos. As casos individuais, ela tem que discutir com a equipe de saúde que está cuidando do caso dela se é possível algum adiamento. Agora, só porque a gente falou que ia encerrar, estão chegando mais perguntas, né, gente? Vamos lá. Aqui é Tima Guedes. Tá falando assim, estou assintomática de uma doença autoimune, síndrome de Still. Tive alta médica em 2017. Não faço mais uso nenhum de medicamento. Ainda fico na dúvida a respeito de ser ou não grupo de risco. Não me sinto, mas não tenho certeza. Como proceder? A doença de Still é uma doença inflamatória e uma vez que o paciente ele não está em tratamento usando medicamentos que possam suprimir o seu sistema imunológico, ou a doença não está ativa, não deve ser considerado como um grupo de risco, como um imunossuprimido. Mas deve tomar os cuidados, né, que a população toda está tomando. Tá ótimo. Estamos recebendo várias manifestações aí de carinho para vocês. A Solange está falando aplausos de pé para toda a equipe do Grupo Santa Casa pelas orientações referentes ao coronavírus. Então, obrigado mais uma vez. Queria agradecer, né, vocês terem aceitado o nosso convite. E quer deixar um último recado, doutor Gerson? Eu acho que a gente perguntas importantes e tirar a dúvida da população é importante nesse momento, porque aquilo que o Eduardo falou é um momento de pânico das pessoas. Né? Eu acho que não é necessário ter pânico. É necessário seguir as recomendações, se tiver caso, isolamento social, lavar a mão. Quem estiver doente, sim, procurar assistência médica. Quem estiver bem, assintomático, fique em casa. Cuide seus familiares. Não precisa ter pânico nesse momento. Tá? Até porque o pânico ele piora a situação do que ajuda. Ele atrapalha, né? Atrapalha. Com certeza atrapalha. Atrapalha todo mundo. Atrapalha tanto o paciente quanto seus familiares e atrapalha inclusive no hospital, porque as pessoas vão lotar os hospitais, às vezes, lotar as UPAs sem necessidade de estar lá. É importante ter esse bom senso agora. Agora é hora de bom senso. Vai passar, como tudo passa, então isso vai passar, vai demorar um pouquinho, mas vai passar, a gente vai voltar à vida normal já. É importante a gente ter agora esse bom senso e esse cuidado conosco e com as outras pessoas que a gente ama, para que a gente passe por essa situação agora de maior delicadeza, com saúde, e que a gente possa desfrutar da vida aí quando acabar isso tudo. Ótimo, muito obrigada. E também reforçar mais uma vez da busca por informações confiáveis, né? Para não ficar o tempo todo ouvindo coisas de vários lugares, porque tem muita fake news e isso acaba nos deixando mais ansiosos e angustiados. No próprio site da Santa Casa tem bastante link, bastante informação confiável, que é informação de quem que postou lá, então vale a pena consultar. Isso, santacasabh.org.br. E também as nossas redes sociais, @santacasabh. Bom, obrigado mais uma vez e ótimo dia para todos e até a próxima live.